Povo de Deus, vamos iniciar essa live tão querida, tão pedida pelo povo, né? Entender um pouco sobre bênçãos e maldições, sobre nossas heranças, como rezar por elas, né? Vamos começar. Deixa eu ver. Cadê o povo de Deus? Boa noite. Deus abençoe também. O nosso querido amigo. Deixa eu ver aqui. Tomás. Achei. Assim. Tomaizinho, tudo bom? E aí, Arthur, querido, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Você está me Ai, ouvindo, me vendo? graças a Deus, tá tudo bem agora. Maravilha. Amém. De vez em quando dá aquelas confusões, eu me lembro do programa do Faustão que ele tinha na Rede do Bandeirante, Perdidos na Noite. Eu lembro, cara, você falou isso outro dia, né? Muito Pois legal, é muito é, engraçado. não, Ele falava, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é uma droga. é uma bagunça, uma esculhambação do tamanho de um bonde. Mas isso é que eu acho bacana aqui, esse estilo que a gente faz aqui, porque é tudo, vamos assim, na santa improvisação do Espírito Santo. É isso que é legal, né? Que sai na hora, Deus é quem comanda, a gente só tá aqui como instrumento. Exatamente. Essa Vamos semana, lá. como é que foi? Como foi ontem? Vocês fizeram um texto ontem com o padre Marcos Vinícius, né? Fizemos um texto com o padre Marcos e a Clara, nessas lives que ela faz com violão, aí dá todo. Eu me sinto até com vergonha de ficar junto, porque ela assume o quadro e o terreno completamente, né? Ah, mas é legal também. Ele é Não, bom. mas fica muito bom, graças a Deus, muito bom. E o padre Marcos, eu tenho um carinho por ele, assim, muito grande. Apesar do pouco tempo que eu conheço ele, eu estou aprendendo muito com ele. Então, Muito bom, né? para mim, tem sido uma bênção, entendeu? Aliás, uma das coisas muito lindas sobre isso que eu te falar é ter uma direção espiritual, né, Tomás? As pessoas deveriam procurar ter uma direção espiritual com algum sacerdote, sabia? Alguma pessoa que tivesse Fundamental, uma, fundamental. uma caminhada espiritual, né? Alguém pudesse te ajudar nessa caminhada. Não é Eu fácil, né? digo, a orientação espiritual, a direção espiritual é tão ou mais importante do que o médico de família. Exatamente. Olha que lindo você falou. Isso é uma grande verdade. É tão ou mais importante que o médico de família, porque a direção espiritual revigora e vitaliza o Espírito Santo, que é o médico da alma. Então, quanto mais a gente tiver essa orientação, mais a gente vai ficar fortalecido espiritualmente e, consequentemente, as coisas mudam completamente. Você sabia que todos os místicos, digamos, Santa Gema Galgani, uma grande mística, Santa Teresinha, todos os santos, assim, grandes santos, o Padre Pio, todos eles tinham um diretor espiritual, sabia? Até os padres, os padres, você sabe que eles têm confessores, né? Um padre tem um diretor espiritual que orienta eles e confessa eles, né? O Papa tem. O Papa tem, a Raniero cantava a missa, né? Eu me lembro daquele padre que era da Renovação Carismática, o Cantalamessa. Ele era o Então, ele mesmo. confessor do Papa João Paulo II. Eu lembro, ele é maravilhoso. Eu ouço até hoje as palestras dele, é maravilhoso. O Padre Raniero Cantalamessa. Ele é muito bom, ele é muito profundo. Raniero, ele fala muito sobre o silêncio, fala sobre lindo, sobre a mística do silêncio, né? Ele fala muito sobre essa. Só que ele é muito simples. Eu acho que ele é franciscano, né? O Raniero Cantalamessa. Então, Quando assisti uma pregação dele, acho que foi em Petrópolis, se não me engano, no Quitandinha, ele estava com aquele hábito franciscano. Acho que ele deve ser franciscano, porque era bem parecido o hábito dele. Não, é franciscano sim. E ele é uma simplicidade, esse homem, além de. É uma sumidade em conhecimento, mas é uma profundidade. É maravilhoso, porque ele é humilde, né? Aliás, foi nessa pregação dele que eu comprei esse crucifixo aqui, ó. Ai, que lindo! De São Bento, eu sei. Crucifixo de São Bento. Ele não sai. Eu tenho a medalha de São Bento aqui comigo, né? No meu A gente vai falar sobre isso hoje. Pois é. E Esse crucifixo aqui não sai de cima do meu computador, que é para evitar que coisa ruim entre e saia. Exatamente, olha que lindo. Gente, vamos abençoar nossa live, né? Pedir para que Nossa Senhora nos abençoe.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mãezinha, queremos consagrar nossa live ao teu coração imaculado. E queremos pedir intercessão de São Bento, que o Tomás acabou de pedir, de falar sobre ele. Queremos pedir intercessão do nosso pai espiritual, São Padre Pio. E pedir também a intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística, a ti, mãezinha. Esse mês que é dedicado a ti, te consagramos todas as pessoas que vão ouvir essas palavras, que querem entender sobre suas vidas, suas maldições, heranças, e que tu, mãezinhas, venhas pedindo e clamemos juntos a vinda do Espírito Santo sobre todos nós. Que Deus nos abençoe, Tomás, abençoe todas as pessoas que vão nos ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Aquela questão que eu ia te falar é a seguinte: muitas pessoas têm me pedido falar sobre bênção e maldição. Entender, elas querem... É porque muitas pessoas se deparam como se fosse uma grande surpresa na vida delas. E engraçado que quando a gente vai no médico, né, Tomás, a gente vai, o médico ele te pergunta, eu tenho um clínico geral, ele pergunta, teu avô, pela primeira vez você vai, teu avô era cardíaco, tem alguém cardíaco, alguém com diabetes, alguém com não sei o quê. Então, a medicina, ela assume as heranças de doenças físicas tranquilamente. Isso aí é um fato, isso não é uma coisa empírica, é uma realidade. Aí, se você vai num psicólogo, o psicólogo vai tentar falar assim, vem cá, e como é teu pai, como é tua mãe, como são os temperamentos, como são as atitudes. Então, hoje em dia se estuda muito sobre as heranças também emocionais, as doenças psicossomáticas, e se herda em todas as heranças que a medicina estuda desde o ventre da mãe hoje em dia, quais são as heranças que são passadas através desse cordão umbilical. E quando a gente vai falar, se lembra do Frei Inocêncio? O texto que eu rezo ficava na cabeceira dele. Então, o Frei Inocêncio, para quem não sabe, era um grande exorcista que nós tínhamos no Rio de Janeiro, oficialmente. Um grande homem de fé, muito amigo do Tomás, da Clara, muito amigos de pessoas... O famoso terrível. É terrível. Coisas terríveis vão acontecer. E eu lembro que quando começou, isso é um fato muito interessante, quando o padre Gobi, Stefano Gobi, que era um padre que tinha locução interior com Nossa Senhora, ele ouvia Nossa Senhora no coração dele, e começou a difundir no mundo inteiro o movimento sacerdotal mariano, ele teve no Brasil, e ele teve também com o padre Frei Inocêncio. E eu lembro que o padre Stefano, falando Nossa Senhora dando os alertas, né, para o mundo, para a gente se converter, porque nós íamos viver momentos terríveis mesmo na humanidade, e virão tempos terríveis. Num dos momentos lá, eu lembro, o próprio padre Frei Inocêncio, na hora de fazer exorcismo, ele começava a falar que a gente tinha problemas que, assim, as pessoas precisavam desligar. Assim, pessoas que viveram muito no pecado, digamos, se tem um parente teu, um pai, uma mãe, ou um parente ascendente teu, que tivesse cortado a graça de Deus na tua família, digamos, o cara era lá, invocava a morte, invocava demônios, e se você não fizesse um ato de desagravo, de perdão, para cortar essa ligação, essa pessoa desligou a graça de Deus na tua vida e você está pagando as consequências desse desligamento. Se você não religasse a tua vida à graça de Deus, pedindo perdão e desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, por essas ofensas, era impossível você não carregar essa maldição. Ou seja, essa maldição, esse desligamento, essa desgraça, continuaria em você, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos, até que alguém fizesse esse ato de desagravo. Era impressionante isso, porque ele encontrava isso nos exorcismos, ele via nas libertações, e tem um fato que as pessoas não conhecem sobre a vida dele, exemplo. Minha mãe chamou ele para ir para a Bolívia, num congresso que tinham da Renovação Carismática lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Foi no mesmo ano que foi Dom Cipriano e foi ele. Dom Cipriano também foi nesse congresso. E eu lembro que a gente estava chegando do aeroporto, a entrada de La Mansión era esse centro carismático, e eu já contei isso numa gravação, e ele andava com uma Nossa Senhora pequenininha de Fátima no bolso do paletó dele, aquele paletózinho dele, e botava a Nossa Senhora dentro do paletó. Sabe aqueles mini indiozinhos que ficam na Bolívia lá, que tem as cholitas que chama, né, essas indiazinhas, ficam vendendo comida, essas coisas. E tinha umas crianças brincando, outras estavam sentadas ali. Pulou na frente dele um garoto de 10 anos, mais ou menos, magrinho, todo sujo. E começou a virar os olhos assim, e eu achei estranho, que ele começou a apontar para o Frei Inocêncio e falou assim,
eu só não te matei, eu não lembro direito como era em espanhol, ele falou assim, porque ele falou assim, eu não acabei com tua vida por causa dessa mulher que você anda com ela. Caramba, essa história nem eu conhecia. E ele falou assim, só que não tinha nenhuma mulher com a gente, só tinha uma mulher, que era ele falou que Nossa anda Senhora. com ele, mas quem é essa mulher que anda com ele? Ele falou assim, eu só não te matei por causa dessa senhora, ele falou assim em espanhol, né? Desta senhora que anda com você, né? Que anda com você. Esse menino demorou 3 dias, pegaram lá para dentro, o garoto, 4 homens não conseguiam segurar, ele avançou, né? Aí começaram a segurar o garoto e fizeram um exorcismo, demorou 3 dias o exorcismo desse menino. Foram 3 dias Caramba. e ele me contou que Satanás sabe tudo, não sabia que ele não matou ele por causa de Nossa Senhora, que ele andava com Nossa Senhora direto no bolso, né? E ali que aconteceu, ele me contou que esse menino foi consagrado no ventre da mãe, olha só, ele tinha sido consagrado no ritual lá dos índios, porque hoje em dia os satanistas consagram no ventre da mãe as crianças, e depois quando cresce, quando nasce, eles voltam a fazer não sei como eles fazem o término lá da consagração, mas eles fazem. Isso é tão Então, maléfico quanto o aborto. Exatamente, olha só, porque eles consagram aquela criança a Satanás. E isso tem muito hoje em dia. Hoje em dia, eu estava vendo até nos Estados Unidos, existem marchas satanistas, como aumentou essa questão dos cultos, do culto diretamente, hoje em dia não se esconde isso, ao diabo, e a essas coisas de feitiçarias, invocações, etc. E aí, voltamos para a questão das maldições, que eu acho terrível. O que acontece? Existem as maldições espirituais, as emocionais, como heranças, né? E as físicas, que nós pagamos através de doenças, de fracassos financeiros, de relacionamentos errados, de escolhas erradas. Eu encontro hoje em dia, na cura interior, a gente encontra tudo isso. Só que de uma maneira, eu não entro na parte do exorcismo nem na libertação, né? A gente entra na parte só da cura interior. Mas não é impressionante, Tomás, assim, você olha assim, eu vejo assim, tem famílias, se você olhar assim, que pais são carrancudos, ou são fechados, assim, ou sisudos, e você vê que o filho, ele herdou esse temperamento do pai, é sisudo, também. Você já viu como são fortes essas heranças, e como elas nos atrapalham na nossa vida. Gente, Deus, eu estava conversando com o Tomás hoje, e a gente falou sobre algumas passagens da Bíblia, né? Deus cita, desde o Antigo Testamento até o Novo, são citadas milhares de citações maldições sobre maldições e sobre o poder da bênção paterna e materna. Por isso que eu queria fazer essa live sobre isso, que exatamente qual é o poder sobrenatural que os pais têm e que você também pode fazer para você quebrar esses ciclos de maldição na tua vida, no teu trabalho e principalmente nos teus filhos. Porque se os pais não orarem pelos filhos com essa intenção e aprenderem a rezar eficazmente para quebrar essas repetições, o que vai acontecer? Os teus filhos vão repetir exatamente tudo as vezes que teu avô, que teu pai, etc. Bom, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a orar sobre isso. E a maneira mais eficaz de rezar sobre isso, existem várias maneiras, mas a maneira mais eficaz é quando você vai e manda celebrar missa pelos teus filhos, pela tua família. Missa é ação de graças. Missas, porque as pessoas não entendem, na secretaria da igreja, ninguém vai entender que tipo de missa é essa. Você vai falar assim, eu queria. Antigamente tinha muitas missas celebradas para quebra de maldição, com essa intenção. Hoje em dia as secretarias não entendem, então as pessoas falam assim, não, esse tipo de missa não tem aqui. Então, nós achamos uma resposta para isso? Nós mandamos celebrar, porque Deus sabe o que nós precisamos, né? Precisamos mandar celebrar missas, e não precisa ser gregoriana. Muita gente fala assim, vou mandar celebrar a missa gregoriana, que tinha muito esse costume de mandar a missa gregoriana para quebrar essas maldições, ou para abençoar uma família. Não precisa ser gregoriana, pode ser missa comunitária normal, você manda no mínimo 7 dias de missa. Por que 7 dias sempre? Porque a gente tem que pelo menos cumprir o preceito. É muito interessante isso. Sabe o livro do Robert de Grandes, o Tomás? Um livro. Ele uma vez escreveu com Dom Cipriano um livro sobre cura de gerações. E nesse livro é interessante como o Robert de Grandes, que era um padre americano que tinha um grande dom de cura, ele começa a citar, exemplo, ele cita que a gente não entende uma coisa, né? Digamos uma criança que nasce sensível ao medo, tem muito medo, uma criança que vê demônios ou vê vultos, uma criança que tem dificuldade de se relacionar com outras crianças. Tem muitas coisas que são muito desconhecidas aos pais, que são de origem espiritual. O padre Robert de Grandes e Dom Cipriano falavam assim, essa criança,
ela tem uma capacidade totalmente diferente da outra de acessar o mundo sobrenatural. Olha que impressionante. Essas crianças já têm uma sensibilidade, falando assim, para o mundo espiritual muito maior do que a outra. E é claro que, como elas dominam isso, e os pais também desconhecem isso, acham que a criança é maluca, bipolar, ou está possuída, não sei o quê. E não é questão disso. É questão, ela tem uma sensibilidade e precisa de uma oração realmente. A criança precisa receber a imposição de mãos dos pais e a bênção, pedir para que Deus abençoe, equilibre as suas emoções, os seus sentimentos, sabe? E que também cure lá atrás, na gestação, tudo o que passou para essa criança. Como assim? Tem mães ou pais que, durante a gestação, tem pais que fazem, sabe o que, Tomás? Para saber se o futuro da criança vai ser bom, vai num guru, leem cartas, fazem tarô, vão abrindo portas, vão para um espiritismo abrir portas lá. Só que aí, em vez de virem, entre aspas, espíritos de luz, quem entra são outras coisas, não são espíritos de luz. E acaba que o quê? Que a criança é contaminada por esse ato na realidade é um ato de ignorância, até certo ponto, claro, ignorar o que é a vontade, idolatria, né? Que isso é um ato que na Bíblia está em Deuteronômio, que é uma abominação, né? Nós estamos idolatrando outras entidades e não a Deus. Então o que acontece? E aquela criança acaba sendo contaminada diretamente. E ela vai pagar um preço, essa criança, durante a vida dela. Se ninguém cancelar isso, essa criança tende a repetir ou suicídio, ou uma morte, ou uma depressão profunda. Vai desenvolvendo ou câncer, ou doenças desconhecidas, que não estão nem na linha. Sabia que essas doenças, pelo que o Robert de Grandes falava, são doenças até que não estão na linha genética dessa criança, dessa pessoa. Porque tem doenças que já estão na tua linha genética, estão adormecidas, mas que elas só despertariam por alguma questão, ou forte, ou de pecado, ou de desordem, como o lúpus. O lúpus, ele surge, digamos, o clique do lúpus, o lúpus está adormecido ali na pessoa. Quando há o clique do lúpus, é por um trauma muito grande, ou uma dor muito grande, o lúpus aparece. Então o que acontece? Aí você entende que o quê? Que aquilo está adormecido e que talvez por um pecado, um trauma, alguma coisa, aquilo vai despertar. Só que tem pessoas que não trazem isso no seu DNA, vou falar genético, mas acabam aparecendo essas doenças e do nada. Eu tenho uma mulher que eu rezei há uns anos atrás, e ela desenvolveu um câncer. Olha só como interessante, olha essa história que interessante na cura interior. Eu fui orar por ela, e ela tinha um câncer de mama, que o câncer não vai para dentro, não cresce, ele crescia para fora da pele, Tomás. É horrível esse câncer, que vai crescendo aqui para fora, sai para fora o câncer, abre buracos aqui, é horrível. Apodrece a carne aqui para fora, é horrível. Então o que acontece? E eu fui orar por essa pessoa, e quando eu fui orar, Deus me mostrava um grande ódio de família, não sei se era a avó dela ou tataravó, não sei. Aí eu perguntei, vem cá, sua família, como é que era paterna e materna? Porque Deus já te mostrando um grande ódio de família. E ela regalou o olho assim e falou assim, minha família sempre se odiou, teve essas brigas horrorosas, minha mãe sempre praguejou, minha não sei o quê. E ela viveu num clima de ódio, e esse ódio se transfere, né? E ela cresceu nesse clima de ódio e também tinha o ódio do outro lado da família. Então, é uma família que cultiva muito ódio. Qual é a consequência do ódio na nossa célula? As pessoas não entendem isso. Isso é uma verdadeira maldição. Por quê? Elas deformam a nossa célula. Na realidade, é como se a gente estivesse dando uma ordem para a tua célula para que ela fique doente. Porque o ódio, o que ela faz? Uma amargura que te dá câncer, gastrite, úlceras. É terrível. Então, nós não entendemos o poder que tem. Olha como por isso Deus é tão sábio que Deus quer nos ensinar a perdoar. Porque quando a gente perdoa, são atos que a gente vai precisar aprender a identificar. Eu preciso identificar que tipo de repetição tem na minha casa, na minha família, na minha hereditariedade materna e paterna. E eu preciso fazer isso para os meus filhos também, olhando para o teu casamento. O que você traz em você de temperamentos, de sentimentos, de feridas, de angústias e também de heranças. Quando a gente identifica primeiro o grande passo, já começa Deus a iluminar e a querer e a libertar aquelas áreas. Só que você sozinho com a tua oração furrequinha, minha oração furrequinha, a gente não consegue libertar isso. A gente não tem santidade para isso. Por isso precisamos do altar, Isaías 53 narra isso muito bonito, né? Ele fala assim, que é por suas chagas, ele se tornou maldição para cancelar as maldições. Jesus se torna o sacrifício para cancelar
todo pecado, toda maldição, toda herança que a gente carrega. E por isso a gente precisa ter a humildade de saber que somente na Santa Missa é que conseguimos ali que mergulhar nossa família. Por que intenção? A intenção é que naquela missa está sendo celebrada para que você mergulhe a tua árvore genealógica, a tua família, ali no cálice e no sacrifício de Jesus. Então é por suas chagas mesmo que nós somos curados e livres de toda maldição. Mas existe um processo, não é uma passe de mágica. As pessoas elas querem fazer isso e não querem se converter, Tomás. Já viu isso daí? As pessoas acham assim, eu vou mandar celebrar a missa e pronto, acabou. O padre já deu a bênção, então vou voltar minha vida de pecado, minha vida longe de Deus. Isso não existe, gente. Vocês estão entendendo? É preciso que você comece a identificar que áreas da tua vida você precisa que a luz de Deus ilumine. Como assim? Quem eu não perdoei ainda? Quem eu preciso me perdoar? Eu preciso me perdoar. Outra coisa, eu preciso entender que todas essas áreas que elas trazem essa maldição, essa repetição, são áreas que ou o pecado entrou ou alguém desligou a graça de Deus. Então eu preciso sempre pedir para que Deus, um ato de desagravo é isso, eu pedir perdão a Deus pelos pecados dos meus antepassados, meus pecados, e que Deus me dê a graça da conversão, que eu possa, sabe, aprender a amar, aprender a me relacionar com Ele, comigo mesmo e com aqueles que Ele vai me dar para amar. Porque o mais difícil que existe na caminhada do cristão é aprender a amar, gente. Não tem, das 3 virtudes teologais, né? A fé, a caridade e a esperança, a mais importante é a caridade, e é o amor. Então, o que acontece? Esse amor precisa ser vivido, não é só, romantizar. As pessoas gostam de romantizar, assim, ou de imaginar um mundo de sonhos, né? Eu vou fazer isso, Deus é tão bonzinho, Deus vai me perdoar. Não, porque os nossos atos, eles trazem consequências gravíssimas para nós e para a nossa família. E a gente tem que começar a pensar isso. O que foi que eu trago nessa herança, nessa hereditariedade, que está hoje afetando a mim, aos meus filhos, a minha família? Pode ser um bloqueio financeiro, pode ser a questão de trabalho, pode ser de profissão, pode ser de você se encontrar na vida. Tem pessoas que estão... Eu conheço muitas pessoas que são ricas, Tomás, tem dinheiro, tem um monte de coisa, mas elas me falam assim, Arthur, estou numa depressão tão profunda, a tua base de remédio... Tem uma mulher que me ligou uma vez, que ela está tomando 20 e poucos tipos de remédios diferentes. Eu falei, cruzes, existem tantos remédios assim de tratamentos para isso? 20 e poucos tipos de remédio. Eu falei, Jesus amado, como as pessoas conseguem ter, assim, falar que estão cheias de Deus, estão plenas de Deus, quando elas estão dependentes de quê? De remédios, de uma pessoa, falar assim, eu não consigo viver sem aquela pessoa. Então, a gente tem que começar a entender como nós estamos, quem nós somos, mas pela luz de Deus. Isso é muito bonito porque eu encontro muito isso, digamos, quando eu leio a Bíblia, que a gente falou na semana passada. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente começa a se conhecer. Porque Deus começa a falar assim, que nem Mateus 5, a bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Será que eu sou pobre de coração? Será que eu sou orgulhoso, soberbo? Como é que eu sou? Né, Tomás? Eu acho que é uma coisa... As pessoas, ninguém para eu vejo assim, para se olhar, para se conhecer, para parar assim, gente, será que isso aqui está correto na minha vida? Esse sentimento vem de Deus? Isso vem de quem? É meu, humano? É do demônio? E eu lembro muito que você está falando do Frei Inocente, você está falando dele, né? Ele me contava isso, que quando o demônio ele ia fazer um exorcismo, o demônio acusava os pecados dele, sabia? Jogava os pecados dele na cara dele. Ele tinha que mandar o demônio calar a boca, falar assim, não, você vai calar a boca, você aqui, porque o demônio começa a falar um monte de mentira, começa a acusar ele, para a pessoa se constranger e ela não continuar em frente. E isso eu vejo muito na nossa vida. Satanás continua soprando no nosso ouvido, no nosso coração, que você não presta, que você é pecador, que você se vergonha, que você não sei o quê, que você não merece o perdão de Deus. Mas, gente, ninguém vai merecer nada, né, Tomás? O que você acha disso? Você acha que alguém merece alguma coisa? Arthur, vou dizer, quando você colocou o tema da gente falar sobre maldição ou bênção, eu vejo uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, que as pessoas, tudo isso que você falou, de uma certa forma, está centralizado no dia a dia de cada um de nós. Claro. A cada dia que a gente passa, quer dizer, a gente vive momentos de sofrimento, de tristezas, de problemas, enfim, essas coisas todas. Evidentemente, todo problema, todo sofrimento, ele leva você a uma dor, quer dizer, leva você numa situação extremamente desagradável.
E aí é que eu acho que as pessoas estão confundindo muito hoje a realidade que existe entre a maldição, quando você tem uma coisa ruim, as pessoas associam logo assim, a uma coisa maléfica, Ah, uma entendi. maldição. Claro, Né? Quer dizer, lógico. ninguém associa uma calamidade a uma coisa boa. Mas, já que nós vivemos os dias, quer dizer, que você não consegue evitar uma calamidade, você não consegue evitar uma morte, você não consegue evitar todas as coisas ruins de uma pessoa, nós temos que aprender a distinguir, dentro dessas coisas terríveis que acontecem com a gente distinguir o que é maldição e o que é provação. Isso aí. Maldição é uma coisa maléfica, é uma coisa demoníaca, a maldição é destruidora, ela, como você falou, quer dizer, o rabugento entra dentro de você e faz o estrago do Isso. tamanho de um bonde. E começa o caminho pelas coisas boas, que são agradáveis. Quando Isso são mesmo. boas, que são agradáveis. Agradáveis. Ele Agradáveis, isso vai, aí. Que ele ele é vai, sedutor. vai te seduzindo assim com as coisas boas e você vai atrás. Né? E, na realidade, existe a grande diferença entre a maldição e a aprovação numa coisa ruim, é você sentir que a aprovação, quer dizer, obviamente, acontece uma coisa que você nunca esperava, morreu um parente, ou aconteceu a Covid, matou uma Isso pessoa. mesmo. Quer dizer, Isso. aconteceu isso, você tem dois caminhos. Ou você se desesperar e você se entregar na mão do rabugento, que ele vai tomar conta de você para só te arrebentar. Ou você para e pensa, peraí, isto está sendo uma aprovação. O que eu posso fazer com isso? Mudar, não vou mudar. Se eu não vou mudar, quer dizer, eu não fui o responsável por essa coisa que aconteceu, eu estou sendo provado. Se eu estou Isso sendo mesmo. provado, é porque eu estou tendo a oportunidade de me fortalecer. Lembra Isso. aquela passagem, quer dizer, quando Cristo, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo leva ele para o deserto, para que Cristo tinha duas naturezas, a divina e a humana. E o Espírito Isso Santo mesmo. leva ele para o deserto para ele passar por todo tipo de provação como natureza humana, para sentir na pele e na carne como ele, como filho de Deus, ele conseguia superar tudo aquilo e mostrar que esse era o caminho. Então, a aprovação, quer dizer, coisas ruins, Arthur, é uma coisa muito difícil da gente. É fácil da gente falar, mas é muito difícil da gente fazer. Você, no dia a dia, quer dizer, quando acontece esse tipo de coisa, a sua reação primeira vai ser de explosão. Quando deveria ser Totalmente. Isso mesmo. quando deveria ser o contrário, quer dizer, o certo seria quando É. aconteceu não vou nem falar a palavra, mas aconteceu um troço horroroso, ao invés de você ter É. aquela explosão, você, opa, peraí, É. eu fui responsável por alguma coisa por isso? Eu deixei de fazer alguma coisa? Ou seja, você fazendo uma autoanálise, você subtrai de você tudo aquilo que poderia ser ruim ou culpa sua. Quer dizer, você não teve nada a ver Claro. com aquilo. No momento que você tenha consciência que você não teve nada a ver com aquilo, que você nem merece, você pode subir até um estágio a mais na questão de você não ter responsabilidade. É. Você nem merece que aquilo aconteça, Nem merece que ele aconteça. você pode parar com toda certeza e pensar, isso está sendo uma aprovação. É assim que eu vejo, Arthur, posso até estar enganado, Mas é. mas eu vejo Não, não, mas eu acho que é assim as mesmo. coisas, eu aprendi na minha vida o seguinte, as coisas ruins, quando acontecem na vida da gente, sem que a gente tenha culpa no cartório por essa coisa ruim acontecer, Uhum. ela é, na realidade, uma aprovação. Nada na vida de ruim acontece para nós que não tenha por trás a providência divina. Mas aí, Não há mal que exista que não seja superado por uma bênção divina lá na frente. Né? mas é isso que você está falando, uma coisa de conversa, é lindo, porque a pessoa que está com fé, que tem fé, ela transforma essa maldição em bênção, como você está falando, essa oportunidade, vamos chamar assim, oportunidade. Acontece uma coisa ruim, digamos, mesmo que eu tenha até tido culpa, quando você falou assim, essa oportunidade, eu carregue esse fardo, ou que eu tenha ocasionado isso, ou que a vida me trouxe essa oportunidade de eu me converter, ou eu me fortalecer, ou eu crescer no amor, porque isso é crescer no amor. A gente se fortalece porque a gente cresce no amor, porque é pelo amor que a gente vence, né? Essa dor, a perda, uma coisa que rasga o teu coração, que você não tem forças para vencer. Mas eu acho uma coisa legal, porque, assim, que as pessoas, que nós tenhamos essa visão espiritual. Aí você vê como as pessoas precisam se espiritualizarem
para elas poderem entender esse processo que Deus está querendo fazer na vida delas. Isso é um processo de conversão muito profundo, porque nós entendemos isso na nossa vida. Quando a gente tem uma aprovação, a gente louva a Deus por isso, que a gente fala, Senhor, muito obrigado, porque é uma oportunidade que eu estou tendo, talvez, claro que não talvez, com certeza, de crescer no amor, na paciência, nas virtudes do Espírito Santo. E eu acho que isso é uma oportunidade enorme. Inclusive a vida aqui, na parte terrena, nós estamos aqui na Terra para termos a oportunidade de crescermos nesse amor até chegarmos a ter intimidade ou a imagem e semelhança de Deus, né? Porque é a oportunidade que temos aqui na Terra, lá no céu não tem mais oportunidade nenhuma. Nós vamos encontrar Deus que é santo, santo, santo. Mas, Arthur, como eu estava dizendo, você perceber que está passando por uma aprovação, ou seja, não é uma maldição, mas é uma aprovação, é uma oportunidade de você Eu entendi, o discernimento. É extremamente difícil. Porque a primeira Eu sei reação, que como eu disse, a primeira reação nossa é uma explosão. E até você começar a fazer todas as abstrações do bem e do mal, até chegar numa conclusão que não, realmente isto é uma aprovação, porque eu não tenho culpa por nada. Lá na Alemanha, hoje, teve uma chuva horrorosa, já matou não sei quantas pessoas. Quer dizer, ninguém tem culpa por aquilo. Então, se aquilo está acontecendo, a primeira reação, a pessoa fica desesperada, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu o parente, perdeu uma série de coisas. Obviamente que o teu sentimento não vai ser bom. Mas, na medida em que você consegue fazer uma abstração e ter aquela realidade na tua frente com uma aprovação, fica muito, assim, muito mais construtivo a enfrentar. Exatamente. Né? Claro, até concordo, porque isso a aprovação é nada mais nada menos do que uma oportunidade divina para você crescer. Isso aí. Quantos santos sofreram a barbaridade na pele e na carne e aceitavam aquilo como uma graça divina? É um exemplo maravilhoso. Maravilhoso. Posso fazer uma pergunta para você, Tomás, assim, sobre essa questão? O que você opina? O que você acha? Digamos, quando a gente fala assim, você acha que os pais, exemplo, que é uma coisa que eu tenho vivido muito e tenho visto, né? O poder sobrenatural que tem na bênção paterna e materna para proteger seus filhos. Onde entra a oração dos pais pelos filhos, assim? O que você recomendaria para os pais, assim, de oração, assim, porque eu sinto, assim, que as famílias estão hoje em dia desestruturadas, destruídas, sendo destruídas pelo encardido, os jovens estão se perdendo, indo para as drogas, para essa promiscuidade, e sem base nenhuma. Você vê, assim, da própria, vou falar assim, da própria identidade deles. Eles não sabem quem eles são. Então, não sabem, todos, assim, você conversa com eles, eles se cortam sem saber porquê, tentam suicídio sem saber porquê, se relacionam com pessoas erradas sem saber porquê, acabam não querendo casar ou querendo casar, às vezes, com pessoas erradas, também sem saber porquê. Então, o que você opina sobre isso, assim, hoje em dia? Que é uma preocupação que eu tenho. Eu olho, assim, nossos jovens e falo assim, o que esperar desse mundo, né? Arthur, eu vejo isso exatamente com aquilo que eu falei no início. Quer dizer, nós temos que, principalmente nós adultos, a gente tem que se apegar a uma orientação espiritual. Uma orientação de um padre, um sacerdote, para nós adultos. Mas o mais importante do que essa orientação espiritual, essa direção espiritual, é você sentir que você está sentindo que você está se dando bem com esse padre. Porque é aquilo que eu já falei. Vamos dizer, você vai procurar um psiquiatra porque você está atormentado com alguma coisa. Você pode encontrar um psiquiatra que vai ser excepcional para você, e esse mesmo psiquiatra pode ser um desastre para o outro. Então, o primeiro passo, a primeira ferramenta é os pais, os adultos, o jovem, que seja lá que for, tem que procurar uma direção espiritual. Tem que encontrar o padre, quer dizer, aquilo que eu falei. O padre é tão importante ou mais importante do que o médico de família. O padre de família, o pai da família, quer dizer, aquele que conversa com os pais, conversa com os filhos, conversa com o ambiente que aquela família convive, ou seja, ele conhece todos os sintomas que andam por dentro daquela vida, e vê as distorções que aquelas coisas acontecem da forma que acontecem, é ele que vai orientar a gente quebrar assim, essas distorções ou essas poluições que estão dentro da gente. Eu não consigo ver uma família, uns pais, que não tenham uma orientação espiritual que consiga passar para os filhos a espiritualidade no sentido explícito da palavra.
Certamente, se essa criança, se esses filhos não tiverem uma orientação espiritual que venha de cima dos pais e acima dos pais de um padre, essa criança vai ser uma criança materialista. Para ela só vai Entendo. interessar as coisas materiais, porque ela não vai ver outra coisa. Não tem como ela pode ser a criança assim, mais boa do mundo, mas Eu se ela sei. não tiver, não herdar dos pais, ou ela própria procurar uma orientação espiritual, ela não vai dar certo. Não vai entender nada e vai sofrer uma barbaridade. Vai Então sofrer, porque é fundamental que as famílias, principalmente nos dias de hoje, em que a comunicação está assim, você sabe de uma coisa em segundos depois que ela aconteceu, a chance da isso, pessoa procurar as coisas erradas é enorme. A é atração enorme. das pessoas procurarem aquilo que não é saudável, não é bom, é enorme. Quer dizer, então, você só consegue isso com uma boa orientação espiritual. O Papa, o que ele faz, qual é a missão do Papa aqui na Terra? É dar uma orientação espiritual para a população do mundo. Agora, tem Claro. aqueles que assim, se dão bem com o Papa, escutam bem aquele Papa, e tem aqueles que são sem vergonha, safados e não querem dar ouvido àquilo que querem contradizer. Então, não tem saída, Arthur. A forma da pessoa melhorar a vida dela é, primeiro, ela conhecer por dentro dela, como você fala nas suas pregações, a pessoa Uhum. escrever os lados negativos dela, quais são o que eu tenho Isso. negativo. Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, enfim, esse tipo de coisa. E na medida que você vai descobrindo essas coisas, você trabalhar para você exatamente apagar isso. E você só apaga isso em termos divinos, em termos espirituais. Você não apaga isso Exatamente. materialmente. Não tem como. Não Porque consegue, eu sei. você vai trocar um sentimento, vamos dizer assim, de egoísmo que você tem por um outro que também é egoísta, mas que você acha que não é. Pior que isso, a gente se ilude, a gente vai acabar na ilusão. Mas uma coisa interessante e engraçada, o Tomás está falando uma coisa que eu peço para vocês escreverem, é porque é importante a gente fazer sempre um inventário, tanto das nossas personalidades, nossos pecadinhos e pecadores, mas também nossas feridas emocionais, né? E é aquilo que a gente carrega, né? Porque até assim a gente consegue até entender o que o Tomás está falando. A espiritualidade que vem dos pais é fundamental. E eu sempre recomendo assim que vocês pais, os pais, imponham as mãos, como Jesus pediu, e a gente impõe e abençoe nossos filhos. Eu acho que a bênção não pode ser esquecida. A bênção paterna e a bênção materna têm um poder sobrenatural assim na vida dos filhos. Mesmo que teu filho continue teimando, mesmo que você ache que ele não vai dar certo, porque isso não é uma mágica. Deus tem o tempo dele, Deus vai agir no tempo precioso dele, o Kairos, no tempo da graça. E Deus é fiel, gente, às suas promessas. Eu vejo isso muito assim. Quando nós rezamos, é claro, nossa oração pode ser fraca ou forte, não interessa, Deus vai te ouvir e Deus vai ver a sinceridade do teu coração. Mas o que eu acho que o Tomás está falando uma coisa tão clara que é o seguinte, está faltando espiritualidade na gente, está faltando conhecimento também, ler mais a Bíblia, como a gente falou na semana passada, está faltando, às vezes, nós estamos tão feridos, tão cansados às vezes, porque a vida está machucando muito, as crises, então as pessoas elas estão tão cansadas e na internet está cheio de profetada, gente que te dá motivação, não faça isso, que é um milagre vai acontecer na sua vida, e todo mundo quer te motivar, parece um coach espiritual, querendo te motivar a você fazer um monte de coisa que você vai conseguir, um mindset, não sei o que, mas quando você se vê tão limitado, você se vê que está com uma dor terrível, com uma depressão horrível, com uma limitação terrível, e você se vê, coitadinho de mim, todo mundo tem sucesso, se você abrir a internet, todo mundo está com sucesso, todo mundo está maravilhoso, menos você. Então, menos nós, já viu isso aí? Todo mundo está com a vida maravilhosa, menos você. Já está com um carrão, está lá na praia, não sei onde, na viagem maravilhosa, e você está lá duro Porque é isso querendo. que são essas coisas que divulgam na rede. Exatamente, as pessoas Essas coisas que o rabugento fica, quer dizer assim, trabalhando. fica envolvendo a gente, vai jogando para a Isso. gente esses alpistes, vamos dizer assim, no caminho, você vai lá beliscando, até que numa É. hora você vai chegar a ter um jacaré com a boca aberta e te engole. Não, e é interessante porque você falou justamente das crianças materialistas, e os pais desde cedo se dão os iPads, os todos assim, para que a criança não chore, para que a criança não. Ninguém quer gastar Bom, tempo e falar assim, o meu que eu filho, vi, vamos. eu faz muito tempo que eu não saio, mas o que eu já vi em restaurante, pais que botavam exatamente iPhone ou iPad para a criança ficar na mesa olhando aquilo, ficar quietinha Exatamente, para não brincar. impressionante. É exatamente. Eu parava para pensar, olhava assim, meu Deus, qual é o programa de família que está tendo nessa mesa? Quer dizer, os pais estão ali conversando, não sei o quê, e os filhos ali na frente, cada um com seu iPhone, seu iPad, lendo, vendo desenho animado, figurinha, etc., achando que eles estão dando um instrumento para a criança
aprender mais rápido, aprender a ler, aprender a fazer. Porra, ali está desaprendendo, caramba, pelo amor de Deus. Exatamente, desaprendendo. Não, pelo amor de Deus. Não, e porque ninguém quer gastar tempo, quer ouvir barulheira dos filhos, então a criança fica hipnotizada com aquele negócio e acaba ficando o quê? O menos... Não, isso, e até porque você afasta a criança do convívio com as pessoas. Acabam ficando o dia inteiro no videogame ou nas outras coisas. Então, na realidade, o que acontece? Isso está criando um mal terrível. As pessoas, muita gente já acordou para isso. E as pessoas estão perguntando aqui uma coisa que acharam interessante. Tem pessoas que têm, alguém escreveu aqui, que está no Ministério de Cura e não escuta realmente de fato a Deus. Gente, tem muita gente na igreja e fora também. Então, eu falo para vocês, cuidado com os falsos profetas, porque as pessoas, nós seres humanos, temos a tendência de idolatrar o ser humano. É uma das coisas que nós temos muito cuidado. Cuidado com transformar as pessoas de Deus em gurus. Ninguém tem esse... As pessoas querem toda hora ter revelação. Ah, ele toca em mim, reza por mim para que eu tenha revelação. Gente, a revelação de Deus não é assim. E tem gente que se expõe a essa... Eu acho ridículo uma pessoa que se diz missionário, profeta, etc., que vai se expor dessa maneira e expor a Deus, porque Deus não é um charlatão e Deus não é uma matraqueira que vai falar para você tudo. Ah, eu posso ir naquela festa? Ah, pode. Agora você pode ir na festa. Gente, o que Deus tem a ver se você vai na festa? Não é assim. As coisas de Deus são muito profundas. Uma pessoa escreveu aqui também, precisamos silenciar. Deus quer nos ensinar, como o Tomás falou, a gente viver a vida e passar pela aprovação para a gente crescer. E crescer significa que você que tem que ouvir a Deus, que você tem que rezar, que você tem que aprender a rezar pelos teus filhos, você tem que impor a mão, você tem que aprender a ouvir a Deus, silenciando. Ou seja, eu não preciso delegar isso para o Tomás, falar assim, Tomás, reza por mim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso é muito fácil. Aí você fala assim, poxa, aí o Tomás vai lá rezar, ó, Deus está me mostrando aqui que Deus quer que você faça aí, dê 3 pulinhos ali na lagoa e acabou o teu problema. Gente, isso está errado. Porque eu não estou a crescer assim. Deus não vai fazer isso, gente. As pessoas fazem isso para mim, eu vou repetir a palavra do meu amigo Tomás. Isso é uma imbecilidade. As pessoas não estão te tocando, que estão fazendo de Deus uma pessoa ridícula, uma pessoa infantil. Eu não consigo entender. As pessoas falam, tem visões, tem profetadas, um monte de coisa, mas eu falo, gente, essa visão não tem nada a ver. Uma vez estava vendo uma pessoa pregando assim, e ela falou, não, porque aqui tem uma pessoa que vai ganhar uma BMW, Deus está me mostrando que vai dar uma BMW. Eu falei assim, gente, para pensar, o Espírito Santo vai vir lá do céu para falar que alguém vai ganhar uma BMW, gente. Pelo amor de Deus, cara, dá vontade de falar, gente, é tão ridículo. As pessoas estão transformando a fé e as coisas de Deus, que são sagradas, são santas e são profundas, em coisas banais, ridículas. O que Deus está interessado? Você vai ter um BMW, gente. Gente, pelo amor de Deus. Eu já vi... Você quer ganhar uma BMW, uma Mercedes, um supercomputador, um relógio Rolex, sei lá o que for? Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar. É isso aí. Vai trabalhar, ué. É isso aí. É isso aí. Você quer conquistar isso daí? Não vai ser de oração que você vai conquistar. Você vai com oração, você vai pedir cura, ou vai pedir força para enfrentar a situação que você está vivendo. Mas isso pedir aí. Coisa material depende só de você, de mais ninguém. Vai trabalhar, vai se virar, se descobre, acabou. Não tem. São duas coisas diferentes. Não tem. Realmente as pessoas fazem uma confusão dos diabos, quer dizer, confunde, pedir, não, quero que aconteça aquilo. Se vira então, ué. Então aí parte para uma idolatria, né, Tomás? Uma coisa que está errada. Gente, pelo amor de Deus, vamos cair, vamos ser inteligentes. É ridículo. Primeiro, temos várias coisas que temos que conversar, claro, sobre bênção e maldição. É o seguinte, eu não posso fazer de Deus, ou da minha espiritualidade, da tua espiritualidade, você pensar assim, olha, gente, agora que eu estou com Deus, tudo vai ser um mar de flores. Primeiro, é um erro muito grande. Pessoas entram, entrei para Deus e agora comecei a ter... Eu já ouvi muita gente falar assim, agora estou cheio de provações. Gente, você já vai ter provações o tempo todo. O Tomás falou numa das lives aí, a vida é difícil, a vida é cheia de provações. Jesus falou isso, gente. Então... Tenha uma certeza na tua vida, nós vamos ter provações. Aceita a sua cruz e me segue. E me segue, exatamente. Então, é o momento, gente, a verdadeira espiritualidade, que ela é a mística mesmo. Qual é a verdadeira espiritualidade mística? Aquela que te traz a realidade. Porque mística vem do mistério do Espírito Santo que nos revela o Evangelho, a palavra de Deus. O que é? A palavra de Deus é clara, pega a tua cruz e me segue. Ou seja, mas me segue como? Vamos olhar a vida de Santa Teresinha, me segue com amor. A tua cruz não é para ser odiada, você vai amar tua cruz. Você vai, olha, o encardido do teu marido está te perturbando, vai lá dar um abraço nele, dá um beijão nele, converte ele pelo amor, não pela briga. Conversa, dialoga. Gente, temos que reaprender tudo. Eu vejo assim, as pessoas elas estão
tão feridas, tão machucadas, que a gente é tipo uma lata de lixo lotada de lixo. Se você esbarra nela, vai lixo para tudo quanto é lado. As pessoas estão, parece que não se toleram, não toleram nada mais. Isso está errado. Olha, nós estamos inventando problemas, criando próprias maldições. Eu vejo uma coisa que eu acho que é um alerta para vocês, para todos nós, que é cuidado com as palavras. Porque nós temos, eu vejo muitos... Outro dia estava assim, um pai falando para uma filha, minha filha, você não presta para isso, nunca vai dar certo a tua vida. E dando, sabe, uma bronca na filha. E a filha tem uns 20 e poucos anos. Eu falei, esse pai, pelo amor de Deus, cala essa tua palavra e agora você vai abençoar a tua filha. Por quê? Você está falando para ela uma sentença de morte para a vida dela. Essa filha vai acabar sendo exatamente isso que o pai falou, porque ele está rogando uma praga, uma maldição, porque ele tem autoridade espiritual. Claro, o pai tem autoridade espiritual, a mãe tem autoridade espiritual. Tem mães que odeiam as filhas, eu acompanho várias pessoas assim, né? Olha, é incrível o que eu estou te falando, tá? Tem mães que amaldiçoam a filha. Uma mãe outro dia falou para a filha assim, eu nunca quis ter você, eu queria ter tido um filho homem, eu só gosto de filho homem, eu não gosto... Cara, eu fiquei ouvindo aquilo e falei, Jesus, cara, como é que pode? Uma mãe que odeia a filha, e a filha não fez nada. A filha é um amor, Tomás. Então, você passa a ver assim, como existe pessoas feridas. Eu não falo que é maldosa, nem malvada, eu digo que são feridas. Pessoas que estão feridas e acabam ferindo pessoas que não deveriam ser feridas. Eu vejo assim questões muito profundas e muito sérias para serem tratadas. Nessa live a gente não vai conseguir tratar, que daí é um tema muito profundo para a gente poder trabalhar as feridas emocionais, as raízes, mas é um alerta que eu e o Tomás queríamos trazer para vocês. Cuidado, você tem o poder de abençoar a tua vida ou de amaldiçoá-la, quando você se afasta de Deus ou você se aproxima de Deus. Mas como se aproximar de Deus? O Tomás falou uma das coisas mais lindas aqui, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá das provações. O Padre Pio falava isso, né? Aproveita teu sofrimento, porque a única coisa que a gente pode dar para Deus é o sofrimento, de amor, oferta de amor. Aproveita a tua dor, em vez de reclamar, em vez de você tomar a forma da dor, coloca amor ali. Eu vejo sempre a Clara falando da alegria, né? Coloca alegria ali. Porque, olha, gente, como é bom quando a gente colocar amor e alegria numa situação de tristeza, porque ali você consegue, sabe, ver que, não, gente, não acabou aqui na Terra. A pessoa que você perdeu, fala. Isso aí que você está falando, Arthur, como a gente falou, que a chance que você tem de oferecer alguma coisa a Deus é o teu sofrimento. No momento em que você se dá conta de que teu sofrimento, você vai enfrentar seu sofrimento, isso é uma postura de santidade. É um exemplo que você está dando, é uma bênção que você está dando para as outras pessoas. Porque as pessoas vão te ver, vão ver como é que é a sua reação. Se a sua reação, aconteceu um problema ali, que pode acontecer igual aí, a pessoa chuta, pisa na jaca, lá no chucrute, como você fala, é um pior exemplo que você pode dar, mas quando você absorve aquilo, você aceita aquele sofrimento como sendo uma aprovação, quer dizer, vou enfrentar, não importa o que aconteça, eu sei que lá na frente eu vou vencer, você talvez não veja, mas você está ajudando muita gente. Você está ajudando muita gente, porque você está dando um exemplo de que não, aconteceu, não foi culpa minha, eu vou vencer isso daí. Isso é o que eu vou dizer, eu aprendi na pele. Eu aprendi na pele isso aí. Ninguém me ensinou isso não, isso eu aprendi na pele. E realmente quando você absorve a situação que você está vivendo e transforma aquilo num desafio, você está realmente, o teu saldo celestial aumenta uma barbaridade. E o teu saldo terreno aumenta uma barbaridade, porque você passa a servir de exemplo e motivação para todas as pessoas que estão... Para todas as pessoas. Não, mas uma pessoa te perguntou aqui, gente, eu vou falar para vocês, perguntou sobre como cancelar as maldições maternas, né? Ou de uma mãe jogando praga. Olha lá, tem muita gente que tem esse caso na família. As maldições paternas e maternas, gente, as pragas jogadas pelos nossos pais, se eles não te abençoarem, o único jeito seria ou eles te abençoarem. A segunda coisa, eu já falei aqui, manda celebrar missa em ação de graças por você e pelos teus pais. Você tem que colocar o que o Tomás acabou de falar, amor. Em vez de você odiar teus pais, ama. Porque Deus, gente, o amor consegue cancelar qualquer mal, qualquer maldição no universo. Então o que acontece? A missa é um ato de amor. O maior ato de amor é a missa, a celebração eucarística. Então você vai mandar celebrar missas
E colocar o nome da tua família, o nome dos teus pais, da pessoa que está te magoando, que te feriu, do teu pai ou da tua mãe, ou que rogou essa praga contra você. E segunda coisa, que você não pode também mandar celebrar a missa e não assistir. Assiste essa missa. E nessa missa faz um ato de perdão, de desagravo. Fala, Senhor Jesus, o quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Eu quero pedir perdão toda vez que eu ofendi meu pai ou minha mãe. E também quero pedir para que você cancele. Você fala assim para Jesus, cancele toda palavra de maldição que foi dita contra mim, do meu pai ou da minha mãe. Isso basta. Entrega isso nessa missa e você verá todas essas pragas, essas maldições caindo por terra. Porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer maldição, qualquer sentença de morte proferida contra você, contra a tua família. Espero ter explicado para vocês, mas é que não é simples, porque Deus vai te chamar, na realidade, Deus vai te dar a oportunidade de você amar teu pai ou da tua mãe e perdoá-los. Se eles já morreram, você vai ter que... Vala. Se fosse fácil, Arthur, nós mesmos a gente já teria isso. E quantas vezes na vida a gente tropeça de novo, acontece de novo. Claro. Quer dizer, é uma luta eterna que você vai fazer do teu dia a dia até o final da tua vida, em que você vai cair, mas você tem que levantar com determinação e não com explosão. Na hora que você levanta com explosão, você vai derrubar mais, você vai se arrebentar mais ainda. Mas quando você levanta com... Você passou aquela fase que você caiu a ficha da tua situação, então agora você tem, quando cai a ficha da tua situação, você tem dois caminhos. Ou você se perde, porque o rabugento te pegou, ou você vai crescer. Isso. Vai ser um crescimento dolorido, porque você vai ter que passar por aquela etapa, a cicatrização, a limitações, até que vai chegar no ponto que você saiu, vamos dizer assim, da gravidade da Terra e você está fora da gravidade, aí você voa, você vai longe. Não, eu acho uma coisa muito legal, só para terminar, o que o Tomás falou, você falou uma coisa tão legal, Tomás, transformar a dor em um desafio. É uma das coisas que a gente não faz. Engraçado como nossa mente, eu vejo assim, vamos falar de bolsa de valores, dinheiro, digamos. As pessoas falam assim, as pessoas esperam para quebrarem, para depois pensar em poupança. Já viu isso aí? O brasileiro é assim, gasta, 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 gasta. Quando fica duro esse dinheiro, pensa, pô, eu preciso poupar. E aí começa a querer investir, aí investe daquela maneira errada, já perde dinheiro no investimento, faz um monte de loucura. Gente, tempo de investir é tempo que as vacas estão gordas. É tempo que você está com dinheiro, né? Você não está com dinheiro. A gente tem um pensamento tão ruim, a gente é tão mal educado ou treinado, às vezes, que a gente faz muitas coisas que a gente não para pensar. Uma das coisas é isso. A gente usa mal o nosso tempo. Primeira coisa, o tempo que você usa. Como é teu dia? Eu acho, aquele quadrante de pedidos que eu faço, eu pedi para vocês fazerem, peço nas novenas vocês fazerem, é para você organizar teu tempo espiritual. Eu sei, e vai te ajudar você a organizar a tua vida também material, como normal, pessoal, né? Por quê? O que eu faço quando eu acordo? Se eu não louvo a Deus logo que eu acordo, se eu não rendo culto ao meu Deus, já começou errado tudo. Eu estou começando o dia sem a bênção de Deus. Parece loucura, parece chita que eu estou te falando, mas não é. Gente, porque é um ato sobrenatural abençoar o meu dia. Pedir para que Deus passe na frente do meu dia. Que maravilha. Mas eu não vou ficar falando isso porque demoraria muito, mas o que acontece? Então você abençoa, organiza teu dia. Começa em oração, começa em louvor, em alegria. Depois você vai organizando teu dia. Durante o teu dia vai acontecer muitas coisas boas ou ruins, não sei, mas organiza. E no final do dia, fecha com a oração do teu encontro com Deus. Se você passar um dia sem se encontrar com Deus, você não vai ter forças para o dia seguinte. Porque a oração nos dá força, nos dá poder espiritual, nos dá visão. Né, Tomás? O que é oração com o Espírito Santo, gente? Fala. Explica você, Tomás. É uma pena que as pessoas acordam, a primeira coisa que vão pensar é ir na academia para malhar, para melhorar a parte física. Mas esquece o mais importante, que é a academia espiritual. Que não adianta academia espiritual. Não adianta nada você ter um corpo maravilhoso, se tu lá por dentro você está todo estragado, você fica fedorento. Todo podre. Então, quando a gente acorda, a primeira coisa que tem que fazer é, estou pronto para o desafio do dia, porque Deus está comigo. Ou, estou pronto para o desafio do dia. Eu não tenho intimidade com Deus, como é que eu vou fazer? Começa a procurar. Eu comecei a procurar já adulto, hein? Já adulto. Eu comecei a procurar exatamente por causa das situações que eu estava vivendo. Comecei a procurar já adulto. Então, nunca é tarde para começar e nunca é cedo, e sempre não é cedo demais para você realmente se dedicar
aquilo que realmente vale. Academia física, gente, tudo bem, você pode fazer qualquer hora, mas a academia espiritual começa todo dia de manhã. Todo dia de manhã você vai acordar pedindo para que você tenha o discernimento de, na hora que as coisas ruins do dia acontecer, você saber que aquilo é uma aprovação e você tomar uma atitude coerente. Uma atitude de uma pessoa que realmente tem assim, uma espiritualidade e vê que a gente não tem força para transformar as coisas. Para você transformar as coisas, é só se realmente você conseguir, enfim, fazer aquilo. Posso dar uma dica, Tomás? Posso dar uma dica que o Tomás está falando aqui? Os místicos, os grandes místicos, os homens do deserto, os padres que eram grandes orantes, eles descobriram que de manhã é o momento de dar as primícias para Deus. Você vai entregar teu dia e louvar a Deus. E durante o dia, olha que lindo, esse desafio que o Tomás fala é justamente o saber esperar em Deus. Por que a gente sofre muito? Porque a gente não sabe esperar em Deus, porque a gente não confia em Deus, porque a gente não tem fé e porque a gente está vazio. Porque está faltando o que o Tomás tem atrás da cadeira dele, é o Espírito Santo, gente. Porque a gente esqueceu que o Espírito Santo tem o poder, ele é o dínamo. A alma, em latim, quer dizer ânima. A pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. A pessoa com ânima, a pessoa animada. O Espírito Santo vem dar ânimo, dar vida, força. Então, como é que eu quero aguentar o dia que eu vou ter amanhã, que eu não vou ter forças, sem o Espírito Santo, sem esse alimento? Então, abram-se. A experiência mais simples é o seguinte: abrir teu coração, rasga, reza da tua forma, gente. Como você sabe, não inventem historinhas. O Espírito Santo, gente, está dentro de nós. Você precisa só fechar teus olhos e acessar, como diz Santa Teresa d'Ávila, acessar as moradas. Como assim? Eu fecho meus olhos e começo a entrar nesse silêncio e falar palavras de amor, né, Tomás? E falar, eu não estou dando conta dessa situação. Olha o encardido do meu marido, fica lá na cachaça. Olha não sei o que, meu filho que está na droga, olha não sei o que. Gente, ia começar, como eu falo, o primeiro silêncio barulhento é o seguinte: você expor a tua vida ali, tuas dores, teus sofrimentos, e depois você sai dessa lamuriação toda e você começa a sentir essa paz que o Tomás falou hoje, essa paz, essa tranquilidade. Fala assim, você começa a falar assim: Jesus, eu te entrego tudo isso. Porque não adianta eu rezar por isso, senão eu vou idolatrar meus problemas. Então aí eu começo a sentir Deus, tentar ouvir a Deus, né, Tomás? Tentar a pessoa tem que começar a apurar esse ouvido, gente. Parem para ouvir a Deus. Deus fala com a gente, Deus está vivo. Existe até um filme evangélico que fala assim: Deus está vivo. Muito engraçado. E o professor querendo provar que Deus não existia, porque ele tinha perdido uma mulher, a mulher da vida dele, e ele tinha revolta com Deus. E o garoto da turma, não, fala: Deus existe sim. E Deus está vivo sim. Então, é muito legal. O garoto tinha um tempo para provar que Deus estava vivo, né? E é bonito por quê? Porque Deus está vivo, gente. Deus fala conosco. Fala você, Tomás. Deus não fala com você? O tempo todo. Não, agora estou começando a pensar no horário. Já está batendo. Que horas são? Nem estou vendo. Então, faltam 2 minutos para as 10 horas. Ixi, então vamos encerrar. Temos que terminar com oração, né? Para dar um pouco de força e olhando para esse pessoal todo, mas dizer que quinta-feira está de volta para continuar nessa caminhada. Continuar nesse papo. Vamos continuar. Quinta-feira que vem já é o teu aniversário ou não? Ou é só na outra? Não. É no outro ainda. No outro. Então vamos continuar esse mesmo papo das bênçãos e maldições, essa conversa que a gente está tendo de conversão, de vida, de tempo. A gente precisa aprender a aproveitar o tempo. Abre tuas mãos, vamos abrir nossas mãos e pedir. Você que é pai, você que é mãe, você vai também pedir nessa oração agora para que Deus abençoe tua família, tua vida, teus caminhos. Repete assim comigo: pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe, pela poderosa intercessão de São José, nosso querido intercessor e pai espiritual também, São Padre Pio, São Bento, todos os santos baluartes, que Deus Todo-Poderoso e Eterno, através de nós que somos pais, quem é mãe, por essa autoridade espiritual também, quem é solteiro, de batizado, de batizados, que Deus abençoe agora a nossa família, abençoe o coração, a conversão, cure quem está doente, liberte os oprimidos, aqueles que estão sofrendo influências malignas do encardido, as pessoas que estão abatidas, tristes, cansadas, sobrecarregadas, que Deus nos abençoe agora poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, Tomás, a Clara, todo mundo aí da tua casa, da tua família. Deus abençoe a todos que nos estão ouvindo e os que não estão ouvindo.
Isso mesmo, que não, não, mas essa live vai ficar, gente, a live fica no YouTube do Vinde Verde Brasil, eu boto lá, eu boto no Padre Pio Oficial, no outro YouTube que nós temos, e eu boto também, deixo aqui no Instagram, tá? Eu sei que depois todo mundo assiste, e no YouTube são milhares de pessoas que vêm, no Instagram também, depois fica para sempre, as pessoas ficam assistindo devagarinho lá. Então é muito legal porque nós conseguimos. Olha, tem tantos testemunhos dessa live, Tomás, pessoas me comentando que elas estão se convertendo, estão acordando para certas realidades espirituais. É muito bom quando a gente partilha assim, né? Que sai do coração, né? A gente saber que a gente pode tá ajudando alguém, não existe graça melhor do que essa. E muita gente aqui que assistiu, que são nossas amigas, minhas, a Ui Marie, que estão aí, eu estou vendo vocês, a Nandinha, que é tua sobrinha, todo mundo aí que está, Clarinha, todo mundo aí, ó, um beijo grande, amo vocês, ó, a Guadalupe de São Paulo, todo mundo aí. Beijo para todos, gente. Muito obrigado. Todo mundo, e o Espírito Santo fique produzindo bênçãos em cima de bênçãos para todos nós e todas as pessoas. Amém. Tchau. Rezem por nós. Tchau, tchau. E até quinta-feira.